paz, que Deus abençoe a todos. Convido os irmãos já a se sentarem. Quem nós somos para Deus, quem nós somos em Deus? Certamente nós somos aqueles que entendem que Ele é tudo para nós. E por isso nós cantamos: Deus é tudo para mim. Um Deus que se revela em Jesus como único e suficiente Salvador. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Quem somos nós? A palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de estar diante de Ti e em Ti. Te louvamos pelas orações que já foram feitas, pelos louvores que foram entoados, Senhor, pela oportunidade que tivemos de contribuir com a Tua obra, de participarmos das ministrações e deste culto. E te pedimos, ó Deus, permaneça conosco. Continue a se mover em nossos corações, em nossas mentes, a falar e a ministrar sobre as nossas vidas. Queremos receber mais de Ti pela Tua palavra, Senhor. Queremos entender melhor o que o Senhor tem para nós hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste mês, faz 25 anos que preguei pela primeira vez na igreja. Eu me lembro até hoje que era um culto de mocidade, e eu tinha, assumindo a mocidade, tinha sido chamado para ministrar a palavra. Eu me lembro do meu nervosismo naquele dia, temor e tremor, jejum a semana inteira, mas sempre um medo de não estar à altura da palavra e da mensagem. E com o tempo nós aprendemos que nunca estaremos à altura, que sempre vai faltar alguma coisa, e sempre dependeremos mais e mais do Senhor. Naquela noite Deus abençoou muito as nossas vidas, não pela estrutura da pregação, não pelo muito preparo, não pelo muito estudo. Tudo isso Deus viu e teve misericórdia, mas pela nossa entrega. Nós nos abrimos para receber aquilo que Deus tinha para cada um de nós. Não importasse quem estivesse à frente, não importava sequer que fosse um jovem pregando pela primeira vez, porque uma vez que a palavra se abre, uma vez que ela é ministrada, e uma vez que cremos que esta palavra ministrada é resposta, orientação e vontade de Deus para a nossa vida, algo diferente acontece. Muitas vezes não ouvimos o que gostaríamos, muitas vezes ficamos na ansiedade de receber uma resposta naquela noite, mas Deus é infinitamente mais, e muitas vezes responde perguntas que ainda nem fizemos,
e nos coloca questões que ainda sequer consideramos, porque Ele é Deus. Então, nesta noite, eu peço a você que não espere muito deste pregador, mas que tenha uma alta expectativa em relação à palavra, à presença e à ministração de Deus. E se te ajudar a fechar os olhos, feche os olhos. Se te ajudar a mudar de lugar, mude de lugar. Faça o que for necessário para se alimentar da boa palavra que vem do Pai, da boa palavra que vem do alto. Uma palavra que já no começo deste mês nos relembra a necessidade de pararmos um tempo para pensarmos a respeito de quem nós somos para Ele, de quem Ele diz que somos. Muitas vezes nos tornamos reféns da mensagem, da opinião de outras pessoas. Nos tornamos reféns da aprovação de tanta gente e esquecemos que uma única e suficiente aprovação é que vai nos sustentar no caminho que temos que trilhar, nas superações que temos que ter, nas lutas que temos que enfrentar de fato. E começar o ano lembrando quem você é em Deus e para Deus, fará com toda certeza toda a diferença. Amém? 4 evangelhos, 4 estilos diferentes, 4 ênfases, mas uma só mensagem: Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que veio para cumprir a vontade do Pai. Aquele que veio para reconciliar o homem e a humanidade com Deus. Aquele que veio não apenas apresentar, mas viver o reino entre as pessoas, dando uma esperança de futuro, mas chamando-as a uma mudança, transformação e caminho já no presente. Um homem simples de Nazaré, mas um homem diferente. Um homem que trazia para as pessoas a perfeita imagem de quem era Deus, como lemos em Hebreus. Mas um homem também que trazia para a humanidade a perfeita imagem do que pode ser cada um de nós. Se ele nos apresenta quem é Deus, ele também nos inspira a sermos humanos, como ele foi na presença do Pai. E esse é o grande mistério de Cristo. Deus e homem, nos aproximando de Deus, nos aproximando da nossa humanidade. 4 evangelhos, 4 estilos, uma mensagem e uma forma de Deus mostrar que Ele se preocupa em ser entendido. Ele se preocupa em encontrar a linguagem que vai falar ao seu coração. Ele se preocupa em tornar a mensagem dele uma mensagem que conecte com o seu dia a dia. Em Mateus, falando aos judeus que esperavam o cumprimento da promessa, ele mostra Jesus como o cumprimento da promessa. Em Marcos, falando aos romanos na praticidade e na ação, Jesus fala ao coração daqueles homens que praticamente não têm tempo para parar, mas aprendem a parar um tempo para ouvir. Em Lucas, ele mostra a imagem do homem perfeito em seu discurso, o modelo que o grego buscava. Em João, o sinal da espiritualidade diversa em temas profundos. Mas em cada um destes evangelhos, nós vemos Deus falando. E já aprendemos aqui. Primeiro, Deus nos quer sendo mais sensíveis à necessidade do outro, à linguagem do outro, às necessidades do outro. Não é falar a partir da nossa linguagem apenas, mas é entender qual que é a linguagem que o outro vai conseguir ouvir e entender. Porque foi assim em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas. E é interessante que o Deus que fala em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas, nos fala sobre diversidade, nos fala sobre inclusão, nos fala sobre bênção, sobre os diferentes, inclusive.
Quer dizer, não é Deus falando aos judeus em Mateus só sobre judaísmo. Não, Jesus fala sobre os estrangeiros. O Evangelho fala sobre o diverso. Não é Marcos falando só uma mentalidade, não, a ênfase é essa. Mas ali também nós aprendemos mais de Deus, da história do povo de Deus. Ou seja, Deus encontra em nós uma linguagem para falar ao coração do outro, mas nos inspira a falar dos temas que estão no coração humano. Não é um tema só. Deus não é como um algoritmo das redes sociais, que vai te jogar sempre para o grupo que pensa as mesmas coisas, que diz as mesmas coisas. Deus te coloca em contato com o diferente, para você fazer diferença. E o que eu aprendo com Deus é que, se eu só leio Mateus, eu não descubro a beleza da genealogia de Jesus numa outra ótica. Se eu só leio Lucas, eu não aprendo sobre a pré-existência de Jesus. Se eu só leio Mateus, Lucas e João, eu não tenho acesso a tantos milagres diferentes que são apresentados em Marcos. E eu aprendo mais uma coisa, que nós somos chamados para juntar o que Deus permite que seja experimentado na vida, nas histórias, nos lugares diferentes. Porque esse evangelho, a mensagem, a boa mensagem de Deus, ela está completa nos 4 evangelhos. Ela está completa em um evangelho só, mas ela está completa com mais colorido, com outras tonalidades nos 4 evangelhos. É isso que Deus quer de nós. Somos completos em nossa família, mas descobriremos coloridos, tons, tônicas, histórias diferentes nos relacionando com outras famílias, porque Deus é um Deus da diferença, da variedade e da inclusão, e nós somos chamados para isso. Se Deus não aceitasse os maltrapilhos e marginalizados, eu não estaria aqui nesta noite. Eu vivi diversas experiências distorcidas da fé. Eu morava num lugar que eu não tinha muito orgulho. Eu tinha companhias que hoje eu olho para trás e falo, só Deus para ter misericórdia. Mas Deus foi até lá, como foi até onde você estava, para falar no teu coração. E Deus faz isso para que a gente aprenda do amor dele, para reproduzir esse amor nas nossas relações. Porque Deus nos chama a atenção para a seguinte questão: muitas vezes nós somos perdoados das nossas dívidas, mas nós não conseguimos perdoar quem nos deve. Como aquela situação em que um homem é perdoado de uma grande dívida e no meio do caminho encontra alguém que lhe deve 1/10 do que ele devia para outro, e ele diz, você vai para a prisão e só sai de lá quando me pagar. É como aquele coração que esqueceu que também tem fragilidade, que também tem pecados, que também precisa de ajuda. E aí quando se relaciona com o outro, se relaciona com o outro como se o outro tivesse que ser perfeito, como se o outro não tivesse que enfrentar fragilidades também. Então, nessa noite, se você sair daqui lembrando que Deus escolhe uma linguagem para falar exatamente ao teu coração, de modo que você entenda, e que com isso te inspira a encontrar linguagens para falar a outras pessoas, a outras gerações, a outras situações, teu ano já vai ser diferente. E nosso país sofrerá ou terá o impacto. Em época de tanta polarização, de tantos combates, de tantas lacrações, nós precisamos de mais diálogo, de mais interação, de mais bênção entre nós. E talvez isso possa começar de você com você mesmo, de você com a sua família, de você com a sua igreja, para alcançar outras pessoas, outras famílias, outras igrejas, outros lugares. Porque Deus é um Deus que faz esse milagre em nós e através de nós. E esse evangelho tão diverso traz um discurso maravilhoso, o discurso de Jesus no Sermão do Monte. O evangelho nos mostra
promessa, o nascimento, o desenvolvimento, o ministério, a acusação, condenação e morte de Jesus, a ressurreição. E se entendermos Atos como segunda parte do Evangelho de Lucas, veremos que ainda nos mostra a ascensão, o ministério completo. E isso que queremos lembrar todos os anos aqui nesta igreja, quando temos um calendário litúrgico. Um calendário que procura dar ênfase a aspectos do ministério da vida de Jesus, para que a igreja nunca se esqueça qual é seu fundamento, seu destino e seu modelo de jornada. E nesta mensagem, na mensagem do Sermão do Monte, um sermão tão famoso, que reuniu tantas pessoas e que não precisou de propaganda, não precisou de promessas, não precisou de grandes anúncios, porque o Evangelho de Deus, ele vai permeando, vai movendo e vai envolvendo os corações. Não são as campanhas, não são os grandes investimentos, não são as grandes promessas, mas é o trabalho na presença de Deus que faz a diferença na nossa história. Às vezes, queremos pegar atalhos, mas com Jesus não tinha atalho, tinha o caminho que era o caminho de Deus. E porque trilhava o caminho de Deus, passou pelo deserto, começou a sua pregação nas sinagogas e nas ruas, e de repente uma multidão o está seguindo, e agora ele começa a falar. E falando, nós encontramos em sua fala esse texto: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E o sal, se não cumprir o seu papel, vai ser jogado fora. E se a luz, se não cumprir o seu papel, não vai iluminar como poderia iluminar. E aqui eu chamo para reflexão duas questões. Primeiro, que o sal, ele dá sabor, ele preserva, e enquanto ele está atuando, e quanto mais ele atua, mais ele desaparece. Isso vira uma referência para nós. Quando nós agimos como sal da terra, nós queremos dar sabor, nós queremos levar um tempero especial. Quando nós queremos agir como sal da terra, nós queremos preservar e não destruir. Nós queremos somar e não dividir. Quando nós atuamos como sal da terra, nós sumimos enquanto agimos, porque a glória é para o Senhor. Nós não queremos aparecer. E sabe por que nós temos condições de ser sal? Porque primeiro Deus foi sal na nossa vida. Porque primeiro Ele entrou na sua vida para dar sabor. Porque primeiro Ele entrou na sua vida para preservar o que estava se perdendo. Porque primeiro Ele entrou na sua vida, mesmo que você não o percebesse, para te sustentar. E eu gostaria que você lembrasse que Ele te faz sal, porque primeiro foi sal na sua vida. No dia a dia, na correria, em meio às tribulações, muitas vezes esquecemos o quanto Ele entrou para dar sabor, o quanto Ele entrou para preservar, e o quanto mesmo no invisível Ele atuou sem cessar. Que sejamos sal, que sejamos também luz. A luz ilumina, a luz aquece, a luz dá disposição e vida. E nós só podemos aquecer, nós só podemos iluminar, nós só podemos dar esse espaço para a vida, porque também Deus primeiro foi e é luz na nossa história. Deus é quem ilumina o caminho escuro. Deus é quem nos dá segurança em meio à confusão e à tribulação. Deus é quem nos mostra o que está oculto. Deus é quem nos aquece no momento de frio, no momento do terror. É Ele quem nos aquece com sua presença. Deus nos dá disposição no momento em que achamos que não é mais possível, no momento em que já estamos jogando a toalha. Ele entra com uma manhã de sol. Como diz aquele salmo, o choro pode durar uma noite escura e fria,
mas a alegria ela vem pela manhã. Deus quer usar você para iluminar caminhos tortuosos, para trazer à luz o que está oculto, o que não está revelado. Deus quer usar você para aquecer corações, famílias, espaços e vidas que estão frias. Deus quer usar você para ser instrumento de disposição na vida do outro. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é dito vocês serão, mas diz que nós já somos. E nós, com as nossas atitudes e com as nossas ações, nós estamos dizendo para o mundo que tipo de sal nós estamos escolhendo ser e que tipo de luz nós estamos escolhendo ser. É o sal sem sabor e a luz que não ilumina, ou é o sal que cumpre o seu papel e a luz que brilha? Que tipo de sal e que tipo de luz é você? E eu sei que se nós terminássemos por aqui, já estaria muito claro o que Deus quer de nós: sensibilidade para ouvir as variedades e capacidade para falar e se portar de modo variado. Como Paulo disse: fiz-me de tudo para com todos, para que de todos os meios pudesse alcançar e ver a salvação em alguns. Se terminássemos aqui, saberíamos que somos sal da terra e somos luz do mundo, e que podemos dar sabor e que podemos iluminar. Mas o sermão da montanha não se resume a esse texto, não se resume a este pedaço. E para sermos sal e para sermos luz, precisamos não só ter vontade, não só escrever uma meta, não só declarar, não só fazer promessa para si mesmo. Precisamos viver uma vida diferente. E Jesus aponta para uma vida de piedade aqui. Jesus fala dos pilares da piedade: a oração, o jejum e a doação ao outro. A oração que não quer aparecer, que não escolhe palavras bonitas, mas que tem tempo e intimidade com Deus. O jejum que não quer mostrar para o outro o sacrifício que está fazendo para ser admirado, mas é um jejum que é colocado diante de Deus e apenas diante de Deus. O seu semblante é um semblante alegre, a sua vida é uma vida de disposição, mas você está em jejum diante de Deus, está se aproximando e se consagrando diante do Pai. E a esmola ou a doação não é para tirar foto e postar nas redes sociais, é para fazer um culto diante de Deus e para a glória do Pai. E não é um dia, não é uma semana, não é um mês, é uma vida. E por isso que a porta é estreita. Nós não entramos pela porta estreita porque ela é estreita. Nós entramos pela porta estreita porque ela é o único caminho. E não é eu tenho vontade de entrar por esta porta. Se você tem vontade de viver esta vida com Deus, automaticamente você estará entrando por esta porta. Para ser sal da terra e para ser luz do mundo, eu preciso ter uma vida de bastidor, uma vida genuína com Deus, uma vida que tem espaço para oração, e não apenas para lamentação, e não apenas para conversa. Temos a capacidade de ficar 1 hora, às vezes, conversando, indo do nada para lugar nenhum. Temos, às vezes, tempo para passar uma maratona de final de semana, terminando aquela série, gabaritando naquela série, ainda depois respondendo quiz, para ver se entendeu tudo. Mas não temos mais tempo para nos recolher, para nos colocarmos de joelhos diante de Deus, para consagrarmos a nossa vida diante do Senhor, e para olhar o outro com misericórdia. Tem as esmolas materiais, e são esmolas porque esse é o nome, mas são as doações para que o outro tenha o mínimo necessário. Mas tem as esmolas emocionais, que são doações para que o outro tenha o mínimo de equilíbrio.
mas tem as esmolas espirituais, que são as entregas para que o outro tenha um mínimo de sanidade, direcionamento e esperança para se reencontrar com Deus. Só pode ser sal, só pode ser luz quem tem isso no coração, meus irmãos. Porque se nós terminamos de ouvir uma mensagem para sermos sal e para sermos luz, e não conseguimos sair daqui sem ao menos cumprimentar 5 pessoas, que efeito que teve essa mensagem? Se nós não começarmos a sermos sal e luz aqui dentro, nesse espaço, em que espaço que nós vamos viver isso? Se nós não conseguirmos nos olhar no rosto, nos perdoarmos, nos acolhermos e nos amarmos, onde nós vamos levar isso? Para onde nós vamos levar? Isso não é uma exclusividade do século 21, porque aqueles que ouviram que deveriam ser sal da terra e luz do mundo, na primeira oportunidade, se separaram. Sabe, a diversidade bonita dos 4 evangelhos gerou uma igreja tripartida: os judeus, os helênicos e os gentios. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos nos dispersar de fato. Essa é a natureza, essa é a tendência, esse é o caminho mais fácil. E não é porque é mais fácil e é compreensível que é o caminho para nós em 2020. Talvez você tenha motivos para não perdoar, talvez você tenha motivos para se indignar, talvez você tenha razões para polarizar, mas todos os motivos, todas as razões devem ser colocadas diante do altar. O Senhor Deus disse: se você, quando for oferecer algo ao Senhor, se lembrar que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém, volta e se reconcilia com essa pessoa, e depois vem trazer a sua oferta. Nós queremos fazer o contrário muitas vezes, e eu em primeiro lugar. Vou ter que fazer uma lista chegando em casa. Assim, Deus, quem que eu tenho que procurar? E é esse que eu tenho que procurar, eu quero querer procurar. Então me ajuda a querer procurar pela oração. Me ajuda a querer procurar a partir de uma vida contigo. Porque pela carne não vai dar, Senhor. Pelos conselhos só vão me validar, Senhor. Só vão dizer: é isso mesmo. Você não pode ser trouxa. E Deus nos chamou em Jesus, no Sermão do Monte, para dar outra face. Mas não dá outra face quem não tem uma vida com Deus. Se você não está conseguindo, falta um caminho para descobrir o Senhor. Quando eu não consigo, o problema não é o outro. O problema é essa minha falta de influência em relação com Deus. Eu sei que tem muito do Senhor para ser ministrado na sua vida. Sei que tem muito de Deus para essa palavra ainda falar. Mas eu acho que por aqui chegamos no suficiente. Eu quero então, primeiramente, agradecer a Deus por esta palavra, o meu coração no começo deste ano. Porque eu quero saber ouvir o diferente. E eu quero saber falar de um modo diferente também. Eu quero ser o sal que salga, que preserva, que dá sabor e que desaparece enquanto atua. Eu quero ser a luz que ilumina, que aquece e que dá disposição ao outro. Eu quero viver isso. E quero ter um fundamento não na minha força para não me tornar um fariseu. Quero ter um fundamento na graça, ação e unção de Deus. Numa vida de oração, num caminho de jejum, numa sensibilidade para doar. E só poderei fazer isso se primeiro dele eu receber. Que seja um ano de abundância para você. Que você se aproprie desta identidade. E que você viva esta identidade intensamente para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Que nesta oração o Senhor derrame sobre nós, para que nós possamos transbordar e alcançar as pessoas, que possamos ser como fontes de águas vivas que transbordam e que
dão de beber a quem está à nossa volta. Que não nos tornemos cisternas secas que não retenhamos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus. E te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Evangelho. Te agradecemos pela Tua salvação. Te agradecemos pela ministração do Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo desafio de sermos sal e luz. E lembramos, ó Deus, que se somos sal é porque o Senhor primeiramente é sal na nossa vida. É porque o Senhor dá sabor à nossa história. É porque o Senhor nos preserva. É porque o Senhor atua mesmo quando não percebemos. E se podemos ser luz, Senhor, é porque primeiramente o Senhor é quem nos ilumina. É porque primeiramente é o Senhor quem nos aquece. É porque primeiramente é o Senhor quem nos levanta da cama e nos dá disposição para caminhar a segunda milha, para dar a outra face e para viver e ser, mais do que palavras, sim, ações. Ações que prevalecem diante das tempestades, ações que prevalecem e que glorificam o Teu santo e bendito nome. Amém.